Olá, seja muito bem-vindo ao canal Relato Entre Linhas. Eu sou o Michel, para você ainda que não me conhece, estou aqui me apresentando, que a partir de agora você vai ouvir histórias que vão além de palavras. São relatos reais, tocantes e muitas vezes dolorosos. Aqui damos voz a quem teve uma sua calada, história de superação, resistência e infelizmente também de injúria racial. Algo que ainda marca as vidas, o silêncio do cotidiano. Se essa é a sua primeira vez aqui, te convido a se inscrever e caminhar com a gente, porque cada relato importa e cada escuta também. Ninguém esperava que um julgamento comum escondesse uma autoridade tão poderosa. Tudo começou com um espelho que caiu no canto da sala, refletindo a luz fria de um fluorescente gasto. O silêncio pesado no tribunal não era apenas tenso, era quase profético. Algo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas e se o homem mais arrogante da sala não fosse o mais poderoso? E se aquela mulher silenciosa, que parecia apenas observar, fosse quem realmente dava as ordens ali? A resposta para ambas as perguntas é simples. Nunca subestime quem está calado, especialmente quando essa pessoa comanda uma das instituições mais temidas do país. O Tribunal Municipal de Sevilha estava abafado naquela manhã de fevereiro, com um vento cortante soprando pelas avenidas antigas. A fachada do prédio parecia resistir ao tempo, mas por dentro o drama moderno estava prestes a se desenrolar. O agente Cristóbal Cris Morales, alto, de expressão endurecida e que se achava o dono da verdade, ajeitou sua camisa azul, já meio amarrotada ao entrar. Ele já conhecia aqueles corredores como a palma da mão. 15 anos de serviço deixam marcas. Mesmo com a cidade registrando índices elevados de criminalidade, o distrito de Morales era um dos piores. Violência constante, desconfiança generalizada e uma relação perigosa entre a polícia e os moradores. Ele não era gentil, nem fingia ser. Duro nas abordagens, inflexível nos depoimentos e conhecido por ultrapassar limites éticos. Se é que essa palavra ainda significava algo ali dentro. Apesar disso, seus colegas o respeitavam, ou temiam. Os boatos corriam pelas salas do precinto. Morales gostava de impor seu poder, principalmente contra quem ousava desafiá-lo. Para ele, manter a ordem justificava quase tudo. Quase. Naquela manhã, ele caminhava em direção a uma audiência sobre um caso de posse de drogas de pequeno porte. O réu tinha apenas 19 anos, mas Morales fazia questão de que tudo parecesse mais grave do que era. Ao passar pelos detectores de metal, lançou uma bronca nos seguranças que o revistaram sem sequer erguer os olhos. Conhecer cada canto de um tribunal pode criar uma falsa sensação de controle. Dentro da sala 302, o ar seco e quente anulava o frio da rua, mas alimentava outro tipo de desconforto, uma inquietação que não vinha do clima, e sim das pessoas. Advogados corriam com caixas nas mãos, internos tropeçavam em pilhas de documentos e acusados aguardavam calados, olhos ansiosos fixos no chão ou no relógio. Cristóbal Morales notou uma mulher se afastando da parede. Negra, elegante, usava um conjunto preto e branco e prendia o cabelo em um coque impecável. Ela lia alguns papéis com atenção meticulosa. Havia algo naquela postura que incomodava Morales. Não era apenas confiança, era controle. Ela não parecia uma defensora pública. Havia uma firmeza nos olhos dela, uma convicção que ele não via com frequência. Seus olhares se cruzaram por um segundo. Ela o encarou como quem o conhecia, mas desviou rapidamente. Morales apertou os olhos, desconfiado, e seguiu para o interior da sala. Tinha coisas mais importantes em mente, ou achava que tinha. O caso que ele acompanharia era simples no papel: posse de entorpecentes com intenção de distribuição. O réu era um garoto de 19 anos, preso por ele em uma batida policial semanas antes. Morales acreditava piamente que o jovem era um problema em potencial. Disse a si mesmo que, se não fosse firme agora, crimes maiores viriam. Enquanto andava,
Pelos corredores, o rádio estalava com relatórios banais, colisões leves, suspeitos rondando fábricas abandonadas. Nada que chamasse sua atenção. O foco era o garoto preso, e Morales queria garantir que o julgamento acontecesse da forma mais eficiente possível. Mais uma vez aqui, se essa história está te tocando de alguma forma, considere apoiar nosso canal com LivePix, é muito importante para apoiar o nosso trabalho e trazer cada vez histórias mais chocantes, mais lindas aqui, para manter o canal vivo e alcançar mais pessoas. E tá aqui na descrição, tá? Já dentro da sala, os bancos estavam quase cheios. Famílias misturadas com funcionários da justiça. O juiz Harold Lindstrom estava sentado com uma postura rígida. Tinha o semblante de quem sempre parecia preocupado, mesmo quando nada estava errado. O promotor, um assistente do distrito, começou a ler os autos em voz alta. Acusações. Posse de narcóticos com intenção de distribuição. Resistência à prisão. Obstrução. O garoto mal conseguia olhar para frente. Vestia uma camiseta larga demais e mantinha a cabeça baixa. No fundo da sala, uma mulher, provavelmente sua mãe, se retorcia em angústia. Morales foi chamado a depor. Caminhou com passos lentos, pesados. Quando se sentou, seu rosto estava tenso. Começou a relatar os fatos como se lesse de um relatório. Disse que o suspeito correu, resistiu, e que tentou se esconder em um beco conhecido como ponto de tráfico. Não deixou espaço para dúvidas ou nuances. O defensor público, com uma pilha de anotações mal organizadas, tentou desestabilizar o depoimento. Questionou a abordagem, a falta de provas concretas e até mesmo a identificação do jovem. Morales respondeu com frases ensaiadas, sem hesitar. Parecia mais um robô do que alguém que havia estado na cena. Durante esse interrogatório, os olhos de Morales vagaram pela sala até encontrarem novamente a mulher negra do início. Ela continuava sentada, pernas cruzadas, mãos unidas no colo. A observação dela não era casual. Ela escutava cada palavra com atenção cirúrgica. A defesa encerrou, visivelmente esgotada. O juiz perguntou se alguém mais queria se manifestar. Foi então que a mulher se levantou. Os saltos dela ressoaram pelo chão liso. O tribunal inteiro se virou para olhar. Ela caminhou até a frente da sala com passos precisos. "Meu nome é Clarissa Johnson", disse ela, com voz firme. Sua pronúncia era pausada, mas seu tom não deixava dúvidas. Ela sabia o que estava fazendo. Morales franziu a testa. O nome não lhe dizia nada. O promotor pareceu igualmente surpreso. Clarissa continuou. "Estou aqui representando uma divisão federal que monitora processos com indícios de irregularidades. Tenho observado de perto este caso e há elementos que exigem análise mais profunda. Há detalhes na abordagem que precisam ser revistos antes de qualquer decisão ser tomada." O ambiente ficou gelado. O juiz Lindstrom ergueu as sobrancelhas. O promotor se mexeu desconfortável em sua cadeira. Morales sentiu o rosto esquentar. Não sabia quem ela era exatamente, mas agora todos pareciam estar sob o olhar dela. "Senhora Johnson, não estou familiarizado com o seu papel nesse tipo de procedimento. Está aqui representando o gabinete do promotor distrital?" A pergunta do juiz Lindstrom veio educada, mas carregada de desconfiança. A mulher sorriu levemente, um gesto político, mas a voz não recuou. "Não, meritíssimo. Eu represento o Bureau Federal de Investigação." Um sussurro percorreu a sala, como se alguém tivesse deixado cair um segredo pesado. Morales sentiu o maxilar travar. FBI? Isso não era um caso comum. E por qual motivo o FBI se interessaria por uma acusação simples de posse de entorpecentes? O juiz perguntou, franzindo a testa. Clarissa respondeu com um aceno discreto, mantendo o tom calmo. "Não posso entrar em detalhes neste momento, mas posso dizer que minha presença aqui faz parte de uma investigação mais ampla. Alguns elementos deste caso, além de outros episódios relacionados ao mesmo precinto,
chamaram a nossa atenção. Por precaução, solicitamos que o processo permaneça em aberto até que possamos concluir nossa análise. O silêncio que se seguiu parecia prender até o ar no tribunal. Morales ficou imóvel, como se o menor movimento pudesse atrair ainda mais atenção. O juiz consultou o promotor com um olhar breve, depois voltou-se à agente. Pedido aceito, Sra. Johnson. O caso será mantido em aberto até que a investigação seja concluída. O som do martelo ecoou. A sessão terminou. Pessoas se levantaram, cochichando e trocando olhares. Morales ficou onde estava por alguns segundos, como se o tempo tivesse congelado apenas para ele. Clarissa Johnson saiu com passos firmes, sem lançar sequer um olhar em sua direção. Mesmo assim, ele sentiu como se ela tivesse atravessado sua alma com a presença. Aquela mulher tinha virado seu mundo de cabeça para baixo em menos de 5 minutos. Do lado de fora, o movimento do fórum ganhava outro ritmo. A mãe do réu correu para abraçá-lo, lágrimas nos olhos. O defensor público parecia aliviado, como se tivesse ganhado um fôlego inesperado. A notícia da interferência do FBI se espalhou como fumaça pelos corredores. Ninguém sabia ao certo o motivo, mas todos começaram a especular. Policiais e advogados cochichavam sobre abuso de poder, esquemas internos ou até mesmo um caso maior por trás daquele jovem. Morales tentou se manter calmo, pegando um café na máquina como se estivesse tudo sob controle. Cara, o que foi aquilo? Perguntou o jovem oficial Tim Rogers, se aproximando com os olhos arregalados. FBI? Tudo isso por um garoto. Com umas cápsulas no bolso? Nem eu sei, respondeu Morales, apertando o copo de papel. Mas não vou deixar que me peguem em uma armadilha. Segui o protocolo. O moleque estava carregando. Sem dúvida. A oficial Janet Phelps apareceu logo em seguida, cruzando os braços sobre o colete. Você acha que isso é sobre você, Morales? Ela falou de outros casos. Deve estar investigando algo maior. Ela que investigue, rebateu, ele tentando manter o tom firme. Não tenho o que esconder. As palavras saíram com facilidade, mas não encontraram segurança dentro dele. O café quente desceu rasgando pela garganta. Sua mente, no entanto, não parava. Quantas vezes ele havia ajustado um depoimento, forçado uma confissão em um beco escuro, usado um empurrão ou ameaça onde deveria ter havido protocolo. Nada disso havia parecido errado na época, era o que funcionava. Mas agora, com agentes federais rondando, cada pequena infração parecia um alvo vermelho nas costas. Enquanto Morales tentava manter a pose, Clarissa caminhava a passos rápidos pelo corredor, determinada. Não respondeu a ninguém, nem olhou para trás. Ela parecia movida por algo maior e sem paciência para distrações. Antes de entrar no elevador, ela parou. Um homem mais velho, de terno escuro, já a aguardava. Discretos, trocaram algumas palavras. Ele entregou uma pasta e ela a recebeu com naturalidade. A troca durou segundos, mas parecia carregada de algo mais profundo. Nenhum deles demonstrou pressa. Talvez fosse outro caso, ou talvez aquele envelope continha exatamente o que Morales mais temia: provas. Clarissa entrou no elevador e as portas douradas se fecharam em silêncio absoluto. Do lado de fora, Morales atravessava a praça, mãos nos bolsos, o vento cortando seu rosto. Sua mente girava. Estariam investigando uma operação maior? Estariam reunindo testemunhos? Haveria gravações, registros? Cada cenário parecia mais possível do que o anterior. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que sua segurança dentro do sistema não era tão sólida quanto acreditava. Algumas pessoas tinham feito queixas contra ele? Provavelmente. Reclamações internas surgiam o tempo todo. Na maioria das vezes, morriam no papel ou desapareciam em silêncio. Morales sempre soube contornar esse tipo de ameaça. Mas havia algo em Clarissa Johnson que não se encaixava no padrão.
Aquela presença firme, o olhar que parecia pesar cada atitude dele com calma meticulosa. Não era apenas mais uma fiscal. Era alguém que não desistia fácil. Morales entrou em sua viatura, jogando o copo de café no chão do carro. O joelho tremia, mesmo que o rosto não demonstrasse. Girou a chave com firmeza, como se reafirmasse para si mesmo o controle. 15 anos de trabalho nas ruas e agora alguém do FBI queria vasculhar seus passos? Não ia se deixar abater. Ou era o que ele tentava acreditar. Algumas horas depois, Clarissa Johnson chegava ao escritório do FBI em Filadélfia, um prédio discreto entre outros edifícios de tijolos próximos a Ark Street. O movimento era constante, com agentes e analistas indo de um lado para o outro, mergulhados em investigações que raramente ganhavam manchetes, mas moldavam decisões importantes. Ela passou pela segurança, usou seu crachá e seguiu direto para uma das salas de reunião no fim do corredor. Lá, um grupo de agentes e advogados já a aguardava. Nas paredes, quadros brancos preenchidos com linhas cruzadas, fotos e nomes. O que antes era apenas uma suspeita, agora tomava forma. O Departamento de Polícia de Filadélfia era conhecido por tensões com a comunidade. Rumores sobre abusos, investigações duvidosas e uso indevido de força circulavam há anos. Agora, Clarissa liderava uma operação que buscava comprovar que alguns desses episódios não eram isolados. Havia um padrão, um esquema mais profundo. Entre os nomes que apareciam com frequência, um se destacava: Cristóbal Morales. Alguma reação registrada dele hoje? Perguntou Darius Green, um agente experiente, de rosto sério e olhar atento. Clarissa colocou uma folha sobre a mesa. Ele ficou visivelmente incomodado, mas tentou manter a pose. Aposto que vai tentar endurecer ainda mais. Morales tem esse perfil, se sente intocável. Se pressionado, pode cometer erros. Green assentiu com um meio sorriso. Quanto mais confiantes, mais vulneráveis eles ficam. Mas precisamos agir com cautela. Não sabemos até onde ele pode ir. Clarissa concordou. Havia um risco. Por isso, decidiu solicitar proteção para o jovem detido e sua família. Não podia subestimar a possibilidade de retaliação. Com a equipe, discutiu nomes que poderiam estar ligados a Morales. Quem mais assinava relatórios com ele? Quais oficiais estavam em ações suspeitas semelhantes? E havia também os bastidores. Políticos, conexões com líderes locais, favorecimentos e pressões para encobrir condutas. Clarissa já tinha enfrentado paredes antes. Cresceu em Baltimore, em um bairro onde policiais podiam ser tanto protetores quanto predadores. Viu amigos e vizinhos serem marcados por abordagens abusivas. Foi aquilo que a impulsionou para o direito. Não era apenas justiça, era sobrevivência. Agora, sentada diante de provas fragmentadas, tentava montar o quebra-cabeça. Os depoimentos de testemunhas falavam sobre coação, manipulação, ameaças. Alguns vídeos de celular mostravam abordagens agressivas, embora sem áudios nítidos ou ângulos conclusivos. Mesmo assim, cada fragmento era uma pista. Uma linha conectava a outra. E aos poucos, o padrão emergia. Prisões forçadas, provas frágeis, alvos sempre nos mesmos bairros. Ela reuniu o material em um envelope, selou e guardou sob o braço. Antes de sair, parou por um instante. Lembrou da expressão de Morales mais cedo no tribunal. Ele se achava intocável. Mas dessa vez, talvez estivesse diante de algo que não pudesse controlar. Do lado de fora da sala, os corredores seguiam em silêncio. Clarissa desligou as luzes, caminhou com passos decididos e deixou para trás mais uma etapa do processo. Ainda havia muito a fazer. Do outro lado da cidade, o precinto de Morales se erguia sob lâmpadas fluorescentes gastas, paredes manchadas pelo tempo e uma cultura enraizada que resistia a qualquer tentativa de mudança. Enquanto isso,
Ele seguia como sempre, pelo menos por enquanto. Naquela noite, Morales entrou no precinto com os ombros tensos e os olhos buscando sinais de que a visita do FBI já tinha virado assunto entre os colegas. Aquilo não ia passar, despercebido. A essa altura, a notícia já devia ter se espalhado pelos corredores. Logo na entrada, viu o tenente Frederick Fred Dawson, esperando por ele na sala de descanso, encostado numa caixa de papelão. A expressão no rosto do superior era incomum. Carregava preocupação e rigidez ao mesmo tempo. Morales, chamou, com um tom firme. No meu escritório. Morales o seguiu em silêncio. A sala era apertada, abafada por pilhas de relatórios, antigos e pastas que pareciam pesar mais do que papel deveria pesar. Um ventilador oscilante girava lentamente no canto. Dawson fechou a porta com cuidado e virou-se para ele. Fiquei sabendo do tribunal hoje. FBI no meio de um caso de rua? Isso não é pouca coisa. Morales apertou o encosto de uma cadeira com a mão. Tentava não demonstrar. Foi uma prisão normal, tenente. O garoto estava com entorpecentes. Agora aparece essa mulher do FBI querendo virar o jogo, como se eu fosse o criminoso. Dawson respirou fundo antes de responder. Você sabe que já tivemos reclamações sobre você. Não é novidade, só que agora não é mais assunto interno. Se eles estão cavando, é porque querem algo mais profundo, e isso pode queimar a todos nós. Morales manteve o rosto duro. Você está dizendo que acha que eu fiz algo errado. Estou dizendo que o departamento inteiro está sob observação. E a última coisa que a gente precisa agora é manchete. Não quero mais relatórios fora do padrão. Nada de abordagem forçada. Entendeu? Morales assentiu sem responder de imediato. Sentia-se acuado, e isso o irritava. Não gostava de ter que se justificar. Quando saiu da sala, Dawson completou. Mantenha tudo profissional, Chris. Isso pode virar uma tempestade. No corredor, cruzou com Janet Phelps, que lhe lançou um olhar carregado de tensão. Tá tudo certo? Dawson quer que eu brinque de policial de vitrine, como se esse lugar sobrevivesse sem mão firme. Tenha cuidado. Não quero ver você afundar. Ele apenas assentiu e seguiu para o vestiário. Vestiu o boné de patrulha e encarou o próprio reflexo no espelho. No fundo, um redemoinho de sentimentos crescia. Raiva, receio, orgulho ferido. Mas o que predominava era a sensação de estar cercado. Ele acreditava, desde sempre, que Filadélfia precisava de alguém como ele. Alguém disposto a fazer o que fosse necessário para manter a ordem. Cada atalho que tomava era, em sua mente, uma forma de proteger a cidade. Mas agora havia uma linha invisível que ele não sabia mais se podia cruzar. Saindo para o turno da noite, o frio apertava. Flocos de neve dançavam sob as luzes amareladas da rua. O rádio estalava com chamadas corriqueiras. Briga doméstica, vandalismo, confusão em um posto de gasolina. Conforme dirigia pelas ruas que conhecia de olhos fechados, sentia que algo havia mudado. As calçadas pareciam mais estreitas, as pessoas mais distantes. Como se soubessem, parou para atender uma ocorrência simples, um desentendimento entre dois motoristas numa esquina da Avenida Ridge. Um jovem discutia com uma mulher sobre quem tinha avançado o sinal. Quando Morales se aproximou, a mulher levantou o celular e começou a gravar. Ele tentou manter a voz neutra. Tudo bem, vamos resolver isso com calma. Só preciso pegar os dados de vocês e... Só estou gravando, senhor, disse ela, sem baixar o aparelho. É só para garantir. Já vi o que alguns de vocês fazem. As palavras entraram como lâminas finas. Ele sentiu o estômago revirar. Queria tomar o controle, como sempre fazia. Mas a advertência de Dawson pulsava em sua mente. Grave o quanto quiser, murmurou. Só me deixem fazer o relatório. Terminou a ocorrência com os dedos gelados e a mente fervendo. Não sabia mais onde pisar. Tudo à sua volta parecia um campo minado.
Na manhã seguinte, no escritório do FBI, Clarissa Johnson revisava novas informações entregues durante a noite. Entre os documentos estavam mensagens trocadas entre moradores do bairro onde Morales fazia patrulha. Um pai, o mesmo que tinha denunciado a prisão forjada do filho, ajudou a coletar os relatos. Havia acusações sérias. Jovens afirmavam que armas e drogas apareciam do nada durante revistas. Outros contavam sobre intimidações sutis, e às vezes nem tão sutis, para que não falassem. Clarissa leu os testemunhos com atenção. Não eram apenas acusações genéricas. Os detalhes batiam com padrões que ela já vinha rastreando. Morales era mais do que um policial severo. Ele podia ser a ponta de algo que ainda não tinha nome, mas estava prestes a ganhar forma. Se nem metade daquelas denúncias fossem verdadeiras, Morales havia criado um reinado de medo em quarteirões inteiros, enquanto outros policiais fingiam não ver. O celular de Clarissa Johnson vibrou com uma nova mensagem de Darius Green. Testemunhas novas localizadas. Entrevistas às 3h da manhã. Ela confirmou com um aceno silencioso. Ainda havia tempo suficiente para estruturar as perguntas. Precisava organizar os padrões, encontrar repetições, confirmar se o comportamento de Morales seguia um método. Um depoimento isolado poderia ser descartado, mas vários relatos, com as mesmas ações, teriam peso. Antes que pudesse aprofundar nas anotações, o telefone da mesa tocou. Johnson. Senhora Johnson, aqui é Kay O'Donnell, da firma Morgan & Morgan, Filadélfia. Falamos brevemente no mês passado sobre possíveis violações de direitos civis. Ela se lembrou. A firma era conhecida por enfrentar estruturas poderosas e, às vezes, trabalhava ao lado de investigações federais quando as queixas civis ganhavam peso legal. Tinham acesso a dados, famílias, denúncias e um histórico de vitórias importantes em casos contra forças policiais. Lembro sim. Obrigada por entrar em contato. Recebemos novas reclamações. Famílias acreditam que seus filhos foram alvos do mesmo oficial que você está investigando. Podemos compartilhar o que temos, se achar útil. Clarissa se levantou da cadeira, o olhar fixo na parede diante dela. É extremamente útil. Pode trazer os arquivos hoje? Claro. Chegou após o almoço, ela agradeceu, finalizou a ligação e fez uma pausa. As peças estavam se alinhando. Se os documentos civis coincidissem com os padrões que sua equipe detectava, o caso contra Morales se tornaria sólido. Logo depois, ela ligou para o escritório do promotor federal. Sua função como procuradora especial exigia uma ponte constante entre os níveis da justiça. Se as evidências fossem robustas o suficiente, o processo poderia se transformar em acusações criminais formais. Clarissa suspeitava que Morales não agia sozinho. Policiais raramente operavam isolados. O silêncio dentro de uma corporação podia ser tão poderoso quanto a cumplicidade direta. Era preciso seguir cada rastro. Ela inspirou devagar. O peso da investigação era grande, mas não a assustava. Desde jovem, decidiu que enfrentaria abusos de poder onde quer que estivessem. Sua missão era manter os que tinham farda tão responsáveis quanto qualquer cidadão comum. Nos bairros do norte da Filadélfia, os rumores sobre a presença do FBI circulavam com velocidade. Alguns moradores sentiram esperança, outros, medo. Em comunidades marcadas por injustiças repetidas, confiar em mudanças reais parecia perigoso demais. No centro comunitário da Broad Street, um grupo de mulheres participava de um encontro noturno. Falavam sobre filhos, alimentação, escolas, mas o assunto inevitável surgiu. Dizem que tem uma mulher do FBI por aqui, comentou Denise, mãe de 2. Foi ela que parou o julgamento do menino da 15ª Rua, disse Carla, cujos olhos carregavam cansaço. Talvez agora façam algo com o Morales.
Ele arrastou meu filho só por estar voltando da loja. Fez ele esvaziar os bolsos. Graças a Deus não colocou nada ali. Algumas mulheres murmuraram. Uma delas falou baixinho, quase sem levantar os olhos. A gente pode esperar o melhor, mas você sabe como é. Você fala. Eles te acham. No canto do salão, um adolescente limpava o chão com um esfregão. Observava em silêncio. Tinha visto Morales em ação semanas antes, humilhando um grupo de jovens no meio da calçada. Fez todos encostarem na parede por quase meia hora, revistando cada um enquanto zombava dos celulares que gravavam a cena. Um dos meninos sussurrou ao garoto. Tomara que ninguém tenha deixado nada no meu casaco. Aquela lembrança ainda fazia os músculos do jovem enrijecerem. Do outro lado da cidade, em uma reunião interna da polícia, o clima era denso. Alguns oficiais levantavam a voz, falavam em estrangeiros, tentando ditar regras. Outros defendiam Morales com convicção. Diziam que ele apenas fazia o que era necessário. Mas havia também quem se calasse, desconfortável, como se o chão estivesse se movendo lentamente debaixo dos próprios pés. Um dos veteranos da corporação, sem levantar muito a voz, disse: se tem gente filmando e se o FBI está cavando, a gente devia estar preocupado. Ninguém é blindado para sempre. O aviso ficou no ar, sem resposta. O representante do sindicato havia feito questão de lembrar aos oficiais que seguissem cada protocolo à risca. A tensão aumentava em todos os níveis da administração pública. No gabinete do prefeito, as ligações não paravam. Cidadãos, indignados, repórteres em busca de declarações, lideranças comunitárias pedindo respostas. Jana Lowry, secretária de imprensa do prefeito, mede a cada palavra com cuidado. Em nome da prefeitura, divulgou uma nota oficial afirmando apoio total à investigação federal, sem reconhecer nenhuma falha concreta dentro do departamento de polícia. Enquanto isso, no escritório do promotor local, o desconforto era evidente. Os advogados discutiam sobre os casos que tinham Cristóbal Morales como testemunha-chave. Se ao menos uma acusação de manipulação de provas fosse confirmada, todo o histórico dele poderia ser colocado em xeque. Prisões, condenações, acordos judiciais. A dúvida se instalava nos bastidores do sistema judiciário. Naquele mesmo período, Clarissa Johnson já havia conduzido diversas entrevistas e coletado centenas de páginas de documentos, incluindo o material entregue pela equipe de Morgan & Morgan. As denúncias civis contra Morales e alguns de seus colegas mais próximos se estendiam por quase uma década. Enquanto isso, Morales continuava fardado, ignorando os sinais claros de que sua posição estava por um fio. Multiplicava abordagens, intensificava paradas de trânsito e sustentava uma postura desafiadora. Fingir que tudo era normal era sua maneira de manter o controle. Cada passo dele, no entanto, alimentava ainda mais os relatórios que Clarissa montava. Os registros se acumulavam e a engrenagem da Justiça Federal se ajustava lentamente, mas de forma certeira. 2 semanas depois, em uma manhã gélida de março, Morales foi chamado novamente à sala de audiência 302. Era uma continuação do caso do adolescente detido semanas antes. O juiz havia solicitado uma atualização formal da investigação federal. Morales caminhou até o tribunal com os ombros firmes e a farda impecável. Tinha esperança de que a formalidade do processo o protegesse. No banco da frente, os pais do jovem esperavam em silêncio. O garoto, agora com roupas limpas e postura atenta, observava cada movimento à sua volta com desconfiança. Às 9 em ponto, o juiz Harold Lindstrom entrou e anunciou o início da sessão. Um burburinho leve tomou a sala ao perceberem que o representante do Ministério Público local ainda não havia chegado. Instantes depois, Clarissa Johnson entrou pela porta lateral.
acompanhada por Bryce Langston, promotor federal. Os olhares se voltaram para eles. Sra. Johnson, Sr. Langston, estão assumindo a acusação hoje? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo, respondeu Clarissa. Solicitamos a palavra para apresentar atualizações relevantes. Morales sentiu os músculos do maxilar enrijecerem. Seu corpo inteiro ficou em alerta. O advogado de defesa do adolescente pareceu surpreso com a mudança repentina. Clarissa se aproximou com calma e, de forma clara, anunciou: após análise cuidadosa, entendemos que as acusações de posse de entorpecentes carecem de fundamento sólido. Há indícios relevantes de que a abordagem do policial responsável foi conduzida com práticas questionáveis. Por isso, solicitamos a retirada total das acusações, com base na integridade da investigação em curso. Um silêncio cortante se instaurou na sala. O juiz ergueu o olhar. Sra. Johnson, está sugerindo que o oficial Morales plantou provas? Estamos dizendo que há elementos suficientes para duvidar da origem da substância apreendida. Não podemos sustentar uma acusação baseada em evidências que podem ter sido manipuladas. Morales se levantou, o rosto ruborizado. Senhor juiz, servi esta cidade por 15 anos. A prisão foi legítima. A droga estava com o suspeito. Meu histórico fala por si. Clarissa o encarou sem desviar o olhar. Recebemos múltiplos testemunhos sob juramento que contradizem essa versão. Consideramos inseguro seguir com a acusação diante do risco de injustiça. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos, os olhos alternando entre Morales e os promotores. Finalmente, declarou: diante da investigação federal e das inconsistências apontadas, todas as acusações contra o jovem estão retiradas. Não cabe à justiça ignorar suspeitas sérias de manipulação de provas. O som do martelo sobre a bancada ecoou. A mãe do garoto explodiu em lágrimas, abraçando o filho com força. O pai, com os olhos marejados, apertou a mão do advogado. O alívio era visível. Já Morales permaneceu de pé, com os punhos cerrados e o olhar travado em Clarissa. Não havia disfarce na raiva. Ele queria confrontá-la, acusá-la de perseguição, de manipular tudo contra ele. Mas nada saiu. Antes que pudesse reagir, o oficial de justiça pediu que todos deixassem a sala. Clarissa Johnson e Bryce Langston recolheram seus materiais em silêncio, ignorando a tensão crescente ao redor. Morales se virou, os olhos fixos nela, a voz vibrando de raiva. O que você acha que está fazendo? Clarissa parou e o encarou com calma, imperturbável. O meu trabalho, oficial Morales. Eu sugiro que fale com seu advogado. Ele tentou responder, mas ela já havia se virado e saído. Ficou parado, braços pesados ao lado do corpo. O que antes era rotina, agora parecia uma armadilha em que ele próprio havia se colocado. Nos dias seguintes, a situação se agravou. O Departamento de Polícia de Filadélfia o afastou temporariamente com pagamento, alegando necessidade de respeito aos trâmites enquanto o FBI investigava. Morales se sentia traído. Ao mesmo tempo, uma parte dele sabia que isso era inevitável. Depois da decisão do juiz, logo vieram os carros de reportagem. Portas de redações se abriram para a história. Equipes acamparam em frente ao precinto, ao prédio do FBI e até diante da casa modesta onde Morales morava, em South Philly. Alguns vizinhos murmuravam apoio, outros, indignação. No quarto, com as janelas fechadas e a televisão desligada, Morales andava de um lado para o outro com o telefone na mão. Ligou mais de uma vez para o representante do sindicato. Preciso voltar para o trabalho. Isso é absurdo. Eu não fiz nada errado. Do outro lado da linha, a resposta veio sem emoção. Chris, agora está fora das nossas mãos. Você precisa considerar um advogado. Isso virou federal.
Ele largou o telefone e xingou baixo. Sempre acreditou que conhecia as regras do jogo, que tinha o sistema na palma da mão. Agora, tudo parecia instável, como se estivesse caminhando sobre gelo fino. Cada batida na porta podia ser mais um jornalista. Ou pior, mais intimações. Num antigo cômodo dos fundos, Morales revirava caixas e pastas, buscando qualquer registro que o ajudasse. Relatórios, anotações, cópias de depoimentos. Queria encontrar algo que o limpasse, algo que mostrasse que sempre agiu dentro da lei. Abriu uma pasta marcada com o nome de um suspeito preso 2 anos antes. Lembrou-se que aquele jovem havia sido condenado com base em seu testemunho. A dúvida, pela primeira vez, começou a se instalar. Se os federais reabrissem aquele caso, o que encontrariam? Enquanto ele buscava justificativas, Clarissa e sua equipe mergulhavam cada vez mais fundo. No escritório do FBI, os analistas reuniam arquivos digitais, imagens de câmeras corporais, registros de prisões. Algumas filmagens estavam corrompidas, outras simplesmente sumidas. Chamava a atenção o padrão. Vídeos interrompidos segundos antes das revistas, áudios falhando misteriosamente nos momentos de abordagem. Clarissa circulava datas em um grande calendário preso à parede. Cada marca indicava um caso com inconsistências. Darius Green e outros agentes organizavam as evidências com precisão. Em 7 desses casos, o relato das vítimas incluía o uso de ameaça, constrangimento público ou indícios de provas plantadas. E o número pode crescer, Sra. Johnson. Já temos relatos de famílias que disseram ter sido silenciadas. Há medo até hoje. Continuem rastreando. Quero saber se ele atuava sozinho ou em parceria com outros. Se for uma ação coordenada, podemos enquadrar como conspiração. E isso muda o peso do processo. Ela sabia o que estava em jogo. Cada família, marcada por essas práticas, carregava traumas que não cabiam em papel. O sistema precisava responder à altura. Clarissa sentia o peso da responsabilidade, mas também a urgência. Já estava claro que Morales não era apenas um policial agressivo. Era parte de algo mais amplo. Nos corredores internos do FBI, movimentações indicavam que o próximo passo seria apresentado a um júri. Clarissa preparava os relatórios, evidências e depoimentos para dar forma ao que poderia se tornar um caso federal de alto impacto. Enquanto isso, o nome de Morales se tornava o centro das atenções. Em uma tarde nublada, Clarissa deixou o prédio do FBI e foi cercada por repórteres. Sra. Johnson, o oficial Morales é o principal alvo da investigação? Ela parou, encarou os flashes, os microfones, os olhos sedentos por uma frase. Clarissa levantou a mão, firme, mas educada, mantendo o olhar fixo nos repórteres à sua frente. Não posso comentar sobre investigações em andamento. Agradeço a paciência de todos. Há outros oficiais sendo investigados. Alguém gritou mais atrás. Ela não respondeu. Apenas caminhou em direção ao carro preto que a aguardava na calçada, recusando-se a alimentar especulações. Dentro do veículo, Darius Green ocupava o banco do motorista. Lançou um olhar compreensivo enquanto ela se acomodava ao lado dele. Vai piorar daqui para frente. Eu sei, respondeu Clarissa com a respiração contida. Nosso foco agora é fechar o núcleo da evidência. Quando isso estiver sólido, não serão apenas boatos. O carro seguiu pelas ruas da cidade, cruzando bairros distintos, entre prédios históricos e fileiras de casas antigas. Cada região carregava marcas invisíveis, histórias que não estavam nos arquivos oficiais, mas nas vozes das famílias, que aguardavam justiça há anos. Darius estacionou em frente a um duplex simples, numa área de classe trabalhadora próxima a Germantown. Clarissa desceu com cautela, acompanhando-o até a entrada. Uma menina abriu a porta, observando-os com curiosidade. Você é a mulher do FBI, né? Sou sim. Me chamo Clarissa Johnson. Sua mãe está?
A garota assentiu e os levou até uma sala modesta, com cheiro de temperos no ar. Uma mulher de expressão cansada se levantou do sofá. Era Patricia Jacobs. Sou Clarissa. Esse é o agente Green. Podemos conversar com você? Claro. Sentem-se. Patrícia os guiou até o sofá, mantendo os braços cruzados no peito. Falava devagar, escolhendo as palavras. Seu filho havia sido preso por Morales 2 meses antes. Ficou detido por 3 semanas até que as acusações foram arquivadas. Mesmo assim, os danos financeiros e emocionais ainda pesavam. Ele só estava voltando da biblioteca. Era tarde, e o oficial disse que achou que ele estava armado. Jogou ele no chão, revistou tudo, não achou nada. E mesmo assim, acusou meu filho de ter atacado ele. Clarissa tomou notas enquanto Green fazia perguntas de apoio. Havia alguma testemunha? Câmeras? Uma vizinha viu tudo da janela. Ela contou que a câmera no uniforme de Morales parecia desligada. Disse que viu ele mexendo no equipamento como se desligasse de propósito. Depois gritou com o meu filho, mandou ele entrar na viatura. Clarissa trocou um olhar com Green. Mais um caso com falha de gravação. Mais um padrão que se repetia. Ao saírem da casa de Patrícia, Clarissa já somava mais um testemunho consistente ao dossiê. Os detalhes coincidiam com outros relatos. O comportamento, os momentos de falha técnica, as acusações infladas. Estava ficando cada vez mais difícil ignorar o rastro. Enquanto isso, Morales passava os dias trancado em casa, sem atender o celular e evitando os noticiários. Ignorava os toques na porta, convencido de que seriam repórteres ou, pior, investigadores. Sentado, na sala de estar, olhava para os troféus da carreira pendurados na parede. A farda que um dia vestiu com orgulho agora parecia uma lembrança distante. No fundo, uma pergunta começava a incomodá-lo. E se tudo isso não fosse uma distorção? E se ele realmente tivesse ultrapassado os limites mais vezes do que gostaria de admitir? Do lado de fora, os rumores cresciam. O caso já estava nas conversas dos bairros e nos debates dos canais locais. O nome de Morales aparecia em listas, podcasts, redes sociais. Em resposta ao avanço da investigação, Clarissa protocolou uma moção formal para apresentar evidências a um grande júri. A cidade reagiu. Comentava-se sobre a possibilidade de que Morales não fosse um caso isolado. Quantos mais estavam envolvidos? Quantos outros jovens haviam sido presos sob falsos pretextos? Em meio à agitação, uma ligação inesperada chegou ao escritório de Clarissa. Oficial Janet Phelps quer falar com você, reservadamente. Clarissa marcou o encontro em uma sala discreta no prédio federal. Quando Janet chegou, estava vestida, de forma casual, visivelmente tensa. Prendeu o cabelo em um coque apertado e manteve as mãos juntas sobre o colo. Darius permaneceu de pé próximo à porta. Janet pigarreou antes de falar. Não quero problemas, mas também não posso mais ficar calada, não depois do que vi. Clarissa assentiu, sem pressionar. Fique à vontade. O Morales, ele cruzou limites. E não foi 1 ou 2 vezes. Isso virou hábito. Todo mundo sabia, mas a maioria fingia não ver. Eu mesma deixei passar mais do que devia. E me arrependo. O ambiente ficou em silêncio. Janet respirou fundo, parecendo carregar anos de peso em poucas palavras. Clarissa manteve o tom calmo, mas firme. O que você disser aqui pode ajudar muita gente, inclusive você, mas preciso que seja honesta. Janet olhou para ela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez ainda houvesse um caminho diferente. Agradecemos por você estar aqui, Janet. Tudo o que compartilhar será tratado com sigilo até que possamos agir formalmente. O que pode nos dizer? Janet Phelps respirou fundo. O corpo tenso, os olhos fixos na mesa à sua frente. No começo, achei que ele só estava sendo firme, mas depois percebi os padrões.
As denúncias se acumulavam e as imagens das câmeras dele sempre sumiam. Vi Morales depois de uma ocorrência e ele parecia satisfeito, quase orgulhoso. Perguntei brincando se ele realmente tinha encontrado aquela arma. Ele só respondeu: "Isso importa? Um bandido a menos na rua." Aquilo me congelou. Ela detalhou como Morales patrulhava sozinho com frequência e como desligava intencionalmente sua body cam no meio de abordagens. Quando tentou relatar o comportamento por canais internos, foi ignorada ou aconselhada a deixar para lá. Ele tem reputação de trazer números, muita prisão, muita condenação. Isso é o que alguns superiores valorizam. Clarissa escutava atenta, anotando com cuidado. Quando Janet terminou, Clarissa a encarou com sinceridade. "O que você trouxe é importante, mas também é corajoso. É provável que sofra retaliações. Está preparada para isso?" Janet assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Não consigo mais ignorar. Ele pode destruir mais vidas. Se isso estiver indo a fundo, talvez a verdade finalmente apareça." Clarissa e Darius Green garantiram proteção à identidade de Janet até o momento adequado. Quando ela se foi, Clarissa permaneceu em silêncio por alguns minutos, sentindo o peso daquela escolha. Janet era a prova viva de que nem tudo estava perdido dentro da instituição. Mas também era mais uma peça que mostrava o quão profundamente Morales havia se enraizado. Naquela mesma noite, Clarissa preparava os materiais finais para a apresentação ao grande júri. Organizava declarações, vídeos comprometidos, relatórios internos, depoimentos como o de Patricia Jacobs e agora também o de Janet. A linha entre excesso de zelo e abuso proposital se tornava visível. Enquanto isso, Morales mergulhava em isolamento. Sabia que o grande júri se reuniria em breve. Havia sido orientado a não contatar testemunhas, mas a vontade de pressionar algumas pessoas crescia a cada hora. Sentia a própria lógica escorrer pelos dedos. Imaginava tudo sendo arrancado: farda, reputação, aposentadoria. Cada vez que se lembrava de Clarissa entrando naquela sala de audiência e dizendo "estou com o FBI", algo em seu estômago virava. Dia da apresentação ao grande júri chegou com um céu claro, como se zombasse da tormenta que se formava. Morales chegou cedo, acompanhado por seu advogado, um homem frio de expressão fechada. No interior da sala federal, Clarissa revisava os materiais pela última vez. Darius estava ao lado, silencioso, firme como sempre. Ao meio-dia, as exposições começaram. Clarissa apresentou as evidências com precisão cirúrgica, falhas constantes nas câmeras corporais, relatos de coerção, inconsistências nos depoimentos. Exibiu relatórios cruzando datas de ocorrências e sumiços de arquivos, criando um traçado incontestável. Morales foi chamado a depor. Sentou-se com os ombros rígidos, tentando manter compostura. Seu advogado o orientava com discretos toques. No braço, tudo o que fiz foi dentro do dever. Se houve falhas nas câmeras, foram técnicas. E essas acusações são de criminosos que querem se livrar das consequências. Clarissa não rebateu com emoção. Apenas seguiu com os fatos. Temos depoimentos de testemunhas sem histórico criminal, incluindo membros da comunidade, familiares. E agora, também de dentro do departamento. Mostrou registros internos com ausências inexplicadas de arquivos. Relatórios de ocorrências com erros idênticos. Vídeos cortados segundos antes das revistas. Cruzou as informações com as datas, horários e nomes. Quando Janet foi mencionada como fonte interna, Morales apertou os dedos na beirada da mesa. Seu rosto mudou de cor. Isso é uma perseguição. Uma tentativa de desmoralizar a polícia. Vocês não sabem o que é estar na rua. Lidar com quem desafia a lei a cada esquina. Clarissa se manteve serena. Senhor Morales, o que sabemos é o que está documentado.
É isso que o grande júri está avaliando. Não se trata de atacar a polícia. Se trata de garantir que a lei seja respeitada por todos. A sala ficou em silêncio. Os jurados fizeram poucas perguntas. O clima pesava como se o ar tivesse ficado mais denso. Horas depois, o grupo se retirou para deliberar. Quando retornaram, o veredito foi lido sem cerimônia. Cristóbal Morales foi formalmente indiciado por múltiplas violações de direitos civis, obstrução de justiça e manipulação de provas. O advogado de Cristóbal Morales perdeu a cor do rosto assim que o veredito foi lido. Morales permaneceu, sentado, parecendo sem reação, os braços pesados ao lado do corpo. Foi detido ali mesmo. O sistema que um dia o protegeu, agora o engolia. Do lado de fora do tribunal, repórteres disputavam espaço por fotos. As imagens de sua prisão se espalharam em poucos minutos. Dentro do Departamento de Polícia de Filadélfia, as reações foram divididas. Altos comandos divulgaram notas de apoio à investigação federal. Alguns oficiais, em conversas discretas, diziam que era hora. Outros viam tudo como uma traição à lealdade entre colegas de farda. Clarissa Johnson, ao sair do tribunal, manteve-se longe das câmeras. Disse poucas palavras à imprensa, reafirmando que o processo estava apenas começando. Sabia que outras peças ainda poderiam cair. Morales, que antes circulava pelo bairro com autoridade inquestionável, agora vestia roupas comuns e era conduzido por corredores de concreto, reconhecido por presos que o acusavam de abusos no passado. Apelidaram-no de o policial preso por plantar provas. As manchetes o classificavam como o rosto de um escândalo sistêmico. Programas locais debatiam o que era necessário para reformar a atuação policial na cidade. A queda de Morales havia exposto algo maior do que um homem. Clarissa e sua equipe ampliaram o foco. O número de testemunhas crescia. Um ex-parceiro de patrulha confessou que Morales costumava se vangloriar por limpar as ruas a qualquer custo. Outro mencionou um tenente que, apesar de saber dos comportamentos duvidosos, preferia não intervir. A pressão sobre o precinto aumentava. A cada nova declaração, as conexões se aprofundavam. Os aliados de Morales sumiam. Colegas se distanciavam, advogados se tornavam cautelosos e seu nome, antes dito com respeito, agora era tratado com constrangimento. Financeiramente, ele afundava. As custas legais acumulavam. A esposa que por anos engoliu seus acessos de raiva e as noites ausentes, fez as malas e levou a filha. Ao sair, disse que ele destruiu tudo por vaidade. Morales ficou sozinho, encarando o vazio de uma casa que antes acreditava ser impenetrável. Se ele algum dia teve boas intenções, essas intenções haviam se perdido em meio aos métodos que escolheu. Agora, o risco de uma sentença federal, Logan, se tornava mais real a cada dia. Do outro lado da cidade, famílias antes ignoradas sentiam pela primeira vez um sopro de reconhecimento. O adolescente que havia sido libertado graças à intervenção de Clarissa se matriculou em um curso técnico e trabalhava meio período em uma oficina. Sua mãe, antes tomada pelo medo, sorria com mais frequência. Patricia Jacobs, que quase viu o futuro do filho ruir, agora o acompanhava nas visitas à universidade. Mesmo assim, Clarissa mantinha os pés no chão. O julgamento estava por vir. Era ali que a força do caso seria realmente testada. Passava horas cruzando documentos, depoimentos, vídeos e registros internos, construindo cada argumento com precisão. À medida que a cidade voltava seus olhos para novas crises e manchetes, Clarissa permanecia concentrada. Ela e sua equipe discutiam a melhor forma de apresentar coautores potenciais sem expor vítimas. Sabiam que qualquer deslize podia comprometer meses de trabalho. Morales, agora detido, lidava com a rotina fria do sistema que conhecia do outro lado.
Algumas noites, gritava sozinho na cela, culpando Clarissa, culpando o mundo. Outras vezes, ficava em silêncio por horas, encarando a parede, relembrando cada passo que o levou até ali. 6 meses depois, o julgamento teve início. O Tribunal Federal recebia jornalistas, observadores e ativistas. A presença do público era controlada, mas os olhares eram atentos. Morales entrou escoltado, os ombros curvados, o uniforme civil mal ajustado. O advogado falou com firmeza, tentando desacreditar as testemunhas e justificar as falhas nas câmeras com alegações técnicas. Dizia que os entorpecentes encontrados eram legítimos, que Morales havia agido com base na sua experiência de rua. Clarissa ouvia tudo com calma. Quando chegou sua vez, apresentou os registros do fabricante das câmeras corporais, confirmando que não havia falha técnica nos horários das abordagens. Mostrou mapas cruzando relatos de abordagens com ausência de gravações. Incluiu os testemunhos consistentes de intimidação, sempre vindos de bairros específicos. Também apresentou memorandos internos da própria polícia, indicando que Morales aplicava um padrão de conduta fora dos protocolos, muitas vezes não registrado oficialmente. Clarissa chamou Janet Phelps para o depoimento. Ela caminhou até o centro do tribunal com passos firmes, mesmo sob o peso do momento. Descreveu em detalhes os comentários feitos por Morales, as ações que testemunhou, o desligamento proposital da body cam, as conversas entre colegas que evitavam questioná-lo. O juiz a escutava com atenção. Em algumas fileiras, membros do júri desviavam o olhar diante da gravidade do que ouviam. Outros mantinham os olhos fixos em Morales, como se enxergassem ali uma quebra irreparável da imagem que um dia associaram à farda. Nos dias seguintes, a promotoria apresentou as últimas testemunhas. Quando Clarissa anunciou que a acusação encerrava sua apresentação, a sala permaneceu em silêncio. Nos argumentos finais, ela se levantou e caminhou até o centro, carregando nas mãos apenas um fichário com notas simples. Sua voz não subiu de tom, mas cada palavra parecia marcada no ar. Quando alguém que deveria proteger a lei decide distorcê-la, o impacto não para na vítima direta. Ele abala a confiança de toda uma comunidade. O Sr. Morales cruzou essas linhas, repetidas vezes. Nenhuma insígnia o isenta disso. A defesa tentou uma última tentativa. Alegou que Morales agiu sob pressão, em zonas difíceis, cercado por desafios. Sugeriu que, mesmo que tivesse cometido excessos, sua intenção era manter a segurança pública. Pedia compreensão. O júri recebeu as orientações legais e saiu para deliberar. Horas depois, retornaram com o veredito: culpado. As acusações confirmadas incluíam violação dos direitos civis, obstrução de justiça e adulteração de provas. A reação foi contida, mas sentida. Um murmúrio baixíssimo cruzou a sala. Clarissa olhou rapidamente para as vítimas que estavam presentes. Algumas tinham os olhos fechados, outras apenas respiravam fundo. O juiz pediu que Morales se levantasse. Ele obedeceu, o olhar perdido, como se procurasse alguma saída. Procurou no rosto do juiz, no público, até mesmo em Clarissa, um sinal que não veio. O peso do silêncio o atingiu com força. O advogado tocou seu braço, mas Morales não reagiu. O juiz anunciou que a sentença seria lida em data posterior e que até lá ele permaneceria sob custódia. Do lado de fora, Clarissa parou diante das câmeras. Os microfones se estendiam como lanças, aguardando uma fala oficial. O julgamento de hoje prova que ninguém está acima da lei. Nosso trabalho é por um sistema justo, onde o poder vem com responsabilidade. Que fique claro, quem abusa de autoridade enfrentará consequências. O rosto dela não exibia comemoração. Havia cansaço e determinação. Enquanto respondia às perguntas da imprensa, notou as famílias ao fundo.
Algumas se abraçavam em silêncio, outras choravam. O alívio se misturava com a dor de tudo o que foi vivido. Dentro do tribunal, Morales foi levado de volta pelos corredores. Nenhuma palavra foi dita. Ele não resistiu, não tentou justificar. Apenas caminhou com o corpo rígido, os olhos fixos em um ponto inexistente à sua frente. A cidade reagia. Em escolas, praças e cafés, o nome dele era debatido. O caso expôs rachaduras que muitos conheciam, mas poucos tinham coragem de apontar. As discussões sobre policiamento ganharam um novo tom. O garoto que Clarissa ajudou a libertar agora trabalhava e frequentava as aulas. Sua mãe já não precisava revisar a porta todas as noites para garantir que o filho voltasse. Patrícia Jacobs acompanhava o progresso do filho na universidade. As marcas ainda existiam, mas já não definiam suas vidas. Clarissa retornou à rotina, ainda envolvida em partes do caso, mas também em novas investigações. Sabia que o impacto daquele processo seguiria com ela. Cada pasta aberta, cada testemunho ouvido, deixava marcas diferentes. Os corredores do FBI pareciam menos frios do que antes. Conversas antes adiadas agora aconteciam. Oficiais que um dia hesitaram, agora buscavam treinamentos, melhorias, mudanças reais. Morales aguardava a sentença. O uniforme bege da prisão substituía a farda azul que usou com orgulho. Não gritava mais, não culpava ninguém em voz alta. Apenas esperava, sozinho. Em cada bloco da cidade, os ecos do julgamento ainda circulavam. Não por ele, mas por tudo que ele representou. Se você Sabia que mais de 70% das pessoas que ouvem relatos impactantes assim sentem vontade de compartilhar algo pessoal depois? Se é o seu caso, tem aqui nossos comentários aqui embaixo. Adoraria ouvir um pouco sobre a sua história e quem sabe impactar outro ouvinte aqui nos comentários. Ó, não deixa de se inscrever no canal também não, hein?